Seleção de respostas de Chiara Lubich sobre o amor recíproco que testemunha. Roca de Papa, 31 de outubro de 1983. Aos responsáveis da obra nas regiões. Este ano, a Revolução de Outubro revelou-nos com que medida Deus usa de misericórdia e ama aqueles que se encontram longe dele. Nós, que na Ásia temos a graça de viver entre muitos que não conhecem o amor de Deus, gostaríamos de saber que passos você daria se estivesse no nosso lugar. Eu daria a minha vida para confirmar uma grande convicção, para revelar ao mundo Deus amor. Devemos nos amar entre nós. Vocês poderão dizer, como? Sim, não há outro sistema. É este o caminho. E é o que eu mostraria como primeira coisa. Onde? Em cada focolar, em cada núcleo, em cada unidade GEM, em cada comunidade, por toda parte, nas comunidades do movimento paroquial. E verão quanto precisarão fazer. Além disso, é este o caminho que a Igreja indica hoje como meio de evangelização, que sejam um, a fim de que o mundo creia. Não existe uma revelação maior do que a de sermos um, porque é Ele mesmo que se revela. Portanto, aperfeiçoar sem dúvida as estruturas, sem falar muito sobre isto fora do âmbito do movimento, porque as estruturas são sempre o esqueleto. Eu não gostaria que vocês voltassem e dissessem o meu conselheiro, a minha conselheira, o meu secretário. A mim podem falar nestes termos, mas que não se ouça isso de vocês, de forma que, sem querer, digam também aos outros. As estruturas são sempre o esqueleto, enquanto que externamente deve-se ver somente o amor recíproco à comunidade, que somos todos iguais. Então, aperfeiçoar as estruturas, como eu disse, sem falar delas fora, porque são somente o esqueleto. Orientar bem a obra em direção aos seus objetivos e, este ano, aumentar a caridade recíproca. Castel Gandolfo, 12 de abril de 2002. Às e aos possíveis focolarinos. Você disse várias vezes que o amor que caracteriza os membros de um focolare deve ser um amor que vai e que volta, onde todos os que vivem no focolare se amam completamente. O que entende dizer com este completamente? E quem chega de fora ao focolare, o que deve ver entre os que moram ali? Eu disse que no focolar existe um amor que vai e que volta. Volta e deve voltar. Porque é amor recíproco. O que dizer da reciprocidade se o amor não volta? Por vezes, não volta. Então sentimos o sofrimento, abraçamos Jesus abandonado e procuramos ajudar o outro, que é também Jesus abandonado, a fim de que vá e volte. Eu disse que este amor deve ir e voltar completamente. Este completamente significa que o amor cristão pede para dar também a vida pelo irmão. Isto é, não é um amor qualquer, não é uma carícia. É preciso estar prontos a dar a vida se for pedida. E pode ser que seja pedida. Agora, ali na Palestina, quem sabe quantas pessoas são assassinadas, que se fazem de escudo para outras pessoas e assim dão a vida? Este é o amor cristão. A maioria das vezes não se pode dar a vida porque não nos é pedida, porém devemos sempre dá-la cancelando o nosso eu, anulando-nos, sendo o outro. Eu sou você, quero viver a sua vida, quero lhe responder, quero me fazer um com a sua dúvida, com os seus problemas, com o que é seu. Ser o outro é a grande descoberta do nosso ideal, que é a vida da Trindade. Deus é Pai porque tem um Filho, e Jesus é Filho porque tem um Pai. Este relacionamento com os outros é vida, é ser o amor. O que o mundo deve ver onde se vive o amor recíproco?
Isto é estupendo. Quem vive o amor recíproco num focolare testemunha Cristo. Testemunha que Jesus existe, que Jesus existe, que Jesus existe. Porque Ele está ali presente. Jesus disse, nisto reconhecerão que sois meus discípulos. Isto é, que eu os conquistei, se vos amardes uns aos outros. Com o amor recíproco, que é um meio tão simples, podemos fazer com que o mundo saiba que Jesus não é uma realidade de 2000 anos atrás, mas atual, é algo maravilhoso. Florença, 17 de setembro de 2000. As comunidades da Toscana e Úmbria. Estamos frequentemente em contato com uma cultura anticlerical. Mesmo procurando apresentar o ideal de modo universal, em alguns ambientes, as barreiras provêm de pessoas de fora, construídas assim que percebem algo ligado à religião. Pior ainda, se estiver ligado à igreja. Como superar esses muros e apresentar a luz do carisma com toda a sua potência inovadora e universal? Eu diria o seguinte: creio que o fato da Câmara Municipal me conceder a cidadania em unanimidade não condiz com a sua afirmação. Eram de bancadas diferentes, direita, esquerda, centro, mas todos votaram a favor. Existe a possibilidade de gerar a unidade entre todos. É verdade que nós salientamos o Evangelho, o aspecto religioso e também a igreja. Porém, acredito no que essa voluntária diz. Por isso, penso que a situação é realmente difícil por causa destas barreiras. Quero deixar claro para vocês, de uma vez por todas, que por piores que sejam as nossas situações, haviam situações muito piores no tempo dos primeiros cristãos. Haviam as perseguições, matavam as pessoas. Muitos foram mártires, obrigavam a adorar outros deuses. Agora não é bem assim, quando muitas pessoas isolam você, a desprezam, mas não a obrigam a adorar outro Deus. Era um tempo terrível, mas mesmo assim os cristãos conseguiram se sair bem, viver bem a própria religião, até que Tertuliano disse aquela famosa frase: somos de ontem e já estamos no mundo inteiro. De alguma forma, os soldados, os mercadores, as mulheres viajavam e levavam a própria religião ao mundo conhecido na época, ao mundo mediterrâneo. Portanto, recordemos que existem ambientes mais difíceis. O que foi que levou os cristãos a serem tão grandiosos, tão autênticos, tão radicais e capazes de vencer? Em primeiro lugar, o fato de que Jesus havia morrido recentemente. Mas vocês imaginam o que aconteceu? A certa altura se apresenta um homem que diz que é Deus, e é verdade, pois os milagres o comprovam, ressuscita. Se isso acontecesse conosco, não sei se ficaríamos indiferentes. É uma coisa enorme, extraordinária. Portanto, acreditam, veem, observam, admiram. A mensagem evangélica era recente, provinha quase diretamente de Jesus, e eles compreendem que é preciso antes viver e depois falar. O Evangelho e a Bíblia dizem várias vezes que antes de tudo vem a mútua e contínua caridade, e eles vivem assim. Em primeiro lugar, vivem o amor recíproco, constrói a comunidade cristã e se amam a tal ponto que as pessoas dizem, vejam como se amam. E um está pronto a morrer pelo outro, não é que se amam porque se sorriem, mas porque sabem morrer um pelo outro, sabem ser um. E a seguir, falam, é preciso que vivamos como os primeiros cristãos. Tendo testemunhado, uma vez que Cristo está no nosso meio, passemos a palavra a Ele, deixemos que Ele fale. Eles falavam desta novidade que havia acontecido, de um Deus que se encarnou, que veio para nos salvar. Falavam, evangelizavam, convertiam a Deus as pessoas e constituíam as comunidades. A história de São Paulo consiste nisso, ele ensinava a viver, amava,
Os cristãos se amavam, falavam, ele falava e constituía as comunidades. O que faziam estas comunidades? Criavam um mundo diferente, aquele necessário para nós cristãos, porque Jesus disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Então, onde vamos viver? Num monte, sozinhos, numa nuvem? Para onde vamos? É necessário o mundo também para nós aqui que temos os pés no chão. O Evangelho criou para nós este mundo, a Revolução Cristã, através do nosso movimento. Jesus no meio cria o nosso ambiente, o nosso mundo. E nós devemos saber que este é o nosso mundo, não outro. Não devemos pertencer àquele outro mundo. Não devemos ser daquele outro mundo. E quando estamos no meio do mundo e ficamos confusos no campo da pureza ou por outras ideias, corramos de volta para o nosso mundo e voltaremos a sentir a fé, a força, o ardor para prosseguir e difundir cada vez mais o nosso mundo. E pouco a pouco o mundo se converterá. Não devemos nos deixar impressionar por nada e por ninguém. Muitas vezes também me dizem, Chiara, estamos na Índia, onde vivem tantos milhões de pessoas, o que fazer? Somos só 2 focolares, o que fazer? Quando Jesus começou, não contou as pessoas que viviam no Império Romano, mas nem sequer na Palestina, ele começou. As estatísticas estragam tudo, nos desanimam. Devemos estar sempre felizes. Se 2 pessoas têm a presença de Jesus no meio, possuem o mundo, porque tem Cristo, aquele que conquistou o mundo. Lopiano, 30 de maio de 1984. Aos habitantes da Mariápolis. Nestes últimos anos, trabalhamos muitas vezes, seja com jovens que não creem, como também com grupos católicos. Sentimos que o nosso coração está com os distantes de Deus e gostaríamos de nos dedicar somente a eles. Por outro lado, compreendemos que não podemos interromper os contatos estabelecidos até agora. Como conciliar os 2 aspectos, de modo a tirar de ambos o máximo proveito? São perguntas interessantes. Primeiro, quero dizer que fico feliz com esta atenção para com as pessoas, porque Jesus veio à Terra para os doentes e não para os sadios, para quem procurava e não para quem já tinha encontrado. Porém, é preciso estar atentos. Essas pessoas, às vezes, têm uma atitude de prevenção, ou melhor, têm sempre isso em comum, não aceitam a igreja. Por quê? Porque não compreenderam o que é a igreja e porque isto acontece também por culpa nossa. Não compreenderam a igreja, pensam que a igreja seja o Papa, os bispos, a hierarquia, que está acima de tudo e depois um rebanho de pessoas que o segue, às vezes idosas que vão à igreja, pensam que a igreja é isto. E a igreja, como sabemos, é o povo de Deus. O Concílio Vaticano II salientou muito que a igreja é o povo de Deus. Sendo o povo de Deus, é naturalmente um povo ordenado. São Paulo fala das articulações de pessoas que devem guiar este povo, que devem alimentá-lo com os sacramentos, os sacerdotes, devem instruí-lo com a sabedoria, o magistério, e temos necessidade dos bispos e do Papa. Claro que poderão dizer, assim, são lindos discursos, mas a realidade, neste caso o defeito é nosso, a igreja já está construída, não somos nós que devemos construí-la. Porém, muitas vezes, nesta construção entre uma pedra e outra, entre um tijolo e outro, faltou o cimento, o amor recíproco. E uma igreja construída com tijolos, mesmo que fossem blocos de cimento, sem nada que ligue uma pedra à outra, é precária, corre perigo, pode desmoronar por cima de todos e provocar um desastre. O que é o cimento que falta é o amor recíproco, ser todos um, ser todos uma alma. Os fiéis, muitas vezes, dão importância a muitas coisas na igreja. Vão receber a Eucaristia, outros sacramentos, mas depois não os colocam em prática, não têm a vida e não são percebidos.
Na verdade, Jesus disse, nisto reconhecerão, se vos amardes uns aos outros. Não disse se vocês forem à missa ou comungarem. A Eucaristia é um meio que ajuda a ser igreja. Nisto conhecerão, se vos amardes uns aos outros. Para nos dedicarmos a estas pessoas tão exigentes que criticam a igreja, é preciso apresentar-lhes uma igreja que viva segundo o seu verdadeiro ser. E se apresentarmos apenas o movimento dos focolares, dirão, vocês são assim, mas e os outros? E tem razão. Portanto, também do nosso ponto de vista, temos uma necessidade extrema dos católicos. Não é por acaso que o primeiro diálogo que devemos desenvolver é com o mundo católico. Estou muito contente com estes contatos que tivemos agora com os outros movimentos. Através desta unidade com os católicos, colocamos cimento. Disseram-me, por exemplo, que na Alemanha, as paróquias onde estão os focolarinos sacerdotes já são diferentes, vive-se de outro modo. O amor recíproco, a unidade, o testamento de Jesus já é patrimônio de todos. Em síntese, aquilo que nós dizemos começa a fazer parte do catecismo e me disseram que já se vive de modo completamente diferente. Queriam dizer, é como no movimento dos focolares. É assim porque eram pessoas do nosso movimento, mas existem muitos outros carismas na igreja que ajudam em todos os sentidos. Portanto, é justo orientar-se para os distantes de Deus e sentir esta atração essencial na nossa vocação. Contudo, é conveniente fazer uma coisa sem esquecer a outra. Podemos fazer isso se fizermos também o resto. Também os católicos que têm dentro o cristianismo, se virem que nós vamos ao encontro dos que não creem, sentirão o coração bater em uníssono com o nosso, pois eles também são feitos para eles. Pois Cristo, presente neles, veio para os que precisam deles e também se sentirão realizados se forem envolvidos conosco a caminho deste mundo dos que não creem. Portanto, temos necessidade dos que creem, que às vezes estão à espera de algo mais para contatar as pessoas que não creem, e precisamos também ter como alvo os distantes de Deus para ressuscitar os cristãos para uma vida mais plena.